vez que contamos uma história, em alguma parte da história, precisamos dar voz aos personagens, certo? Por exemplo, hoje estava no trabalho e, em um certo momento, um colega me perguntou: "Ei, colega, você tem um dinheiro para me emprestar?" Perceberam que nesta história eu dou voz ao personagem colega. Para introduzir a fala do personagem, eu uso o discurso direto. Há algumas marcas linguísticas que caracterizam o discurso direto, como um verbo de dizer. Por exemplo, na minha história eu usei perguntou. Perguntou é um verbo de dizer. Eu poderia dizer: ele disse, ele respondeu, ele retrucou, ele afirmou. Esses e outros verbos são verbos de dizer e introduz a fala do outro, a fala do personagem. Além dessa marca, o discurso direto apresenta 2 pontos, encerrando momentaneamente a participação do narrador e dando voz ao personagem que fala, que virá depois do travessão. Porém, temos outra maneira de dizer o que o personagem diz. Como? Vamos ver? Hoje estava no trabalho e em um certo momento um colega perguntou se eu tinha um dinheiro para emprestar a ele. Observaram? Eu não dei voz diretamente ao personagem. Eu disse o que ele disse. O discurso aqui é indireto e ele tem outra estrutura. Continuo tendo o verbo de dizer, mas, em vez de 2 pontos, temos uma conjunção se. Observem a transformação nas frases. No discurso indireto, até perguntou vai igual. Depois aparece a diferença. Troquei você por eu, tem por tinha, mim por a ele. Também não temos travessão nem 2 pontos. E acrescentei a conjunção se. Como vocês observaram, nossa aula hoje será sobre tipos de discurso. O que são tipos de discurso? São os modos pelos quais o narrador apresenta, introduz a fala dos personagens. Então, para que o leitor tenha acesso às falas dos personagens, o narrador pode valer-se de 3 tipos de discurso. Há 3 formas de apresentar as falas dos personagens: discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. No discurso direto, o narrador dá voz ao personagem, ou seja, o narrador reproduz exatamente a fala do personagem. A mãe disse ao filho: "Estou feliz com o seu sucesso." A mãe disse ao filho é a fala do narrador. A forma como ele escolheu apresentar a fala da personagem mãe foi: "Estou feliz com o seu sucesso." O narrador colocou aqui exatamente o que a mãe disse. Isso é o discurso direto. Observem que para introduzir a fala da personagem, o narrador precisou usar os 2 pontos, na outra linha parágrafo e travessão para iniciar a fala do personagem. E no discurso indireto, como seria? O narrador reproduz a fala dos personagens, mas com sua própria voz. Como ficaria? A mãe disse ao filho que estava feliz com o sucesso dele. Aqui, o leitor continua sabendo o que a mãe disse, mas dessa vez pela voz do narrador.
em vez de reproduzir exatamente o que a personagem falou, ele coloca aqui o que a mãe disse, mas na sua própria voz, na voz do narrador. Perceberam que no discurso indireto não foi preciso o uso dos 2 pontos, parágrafos, travessão, para indicar a fala do personagem. E o terceiro tipo de discurso, como seria? O discurso indireto livre, o narrador traz a voz do personagem mesclada à sua própria voz, além de não apresentar as marcas linguísticas que apresenta no discurso direto e indireto. Observem. Baleia assustou-se. Que faziam aqueles animais soltos à noite? A obrigação dela era levantar-se, conduzi-los ao bebedouro. A fala surge de repente, no meio da narração, como se fossem palavras do narrador. Porém, é a fala do personagem. Então Ana corria o mais que podia para tentar resolver a prova. Logo a mim, isso tinha que acontecer. Ela não sabia se conseguiria chegar a tempo e resolver aquela prova. Observem que a fala surge de repente no meio da narração, como se fosse palavra do narrador. Vamos analisar as características específicas de cada tipo de discurso. A primeira característica, no discurso direto, nós temos a voz dos personagens. O narrador permite que o personagem fale. No discurso indireto, a voz é do narrador, e no discurso indireto livre, a voz do narrador e do personagem se confundem. A segunda característica, no discurso direto, existe uma diferença clara entre o narrador e o personagem. Você consegue definir qual é a voz do narrador, qual é a voz do personagem. No discurso indireto, a diferença visual é menos clara do que no discurso direto, mas essa diferença ainda existe. No discurso indireto livre, a diferença é imprecisa entre narrador e personagem. Precisamos atentar nos detalhes para identificar em que ponto começa e termina a voz do narrador e do personagem. A terceira característica, no discurso direto, encontramos verbos de elocução. Os verbos do dizer, lembram? Também conhecidos como verbos declarativos ou verbos dicende. Que verbos são esses? São verbos como dizer, afirmar, perguntar, etc. No discurso indireto também aparecem a presença desses verbos. No discurso indireto livre, existe maior liberdade sintática, não aparecem esses verbos de elocução, porque as falas dos personagens, elas simplesmente surgem no meio da fala do narrador. A quarta característica no discurso direto, a presença de recursos gráficos como 2 pontos, travessão, aspas e mudança de linha. Já no discurso indireto, as falas surgem em orações subordinadas substantivas ou reduzidas. Ela quer dizer que faria a prova. Que faria a prova é uma oração subordinada substantiva, que eu já expliquei a respeito. Lembram? Ela disse isto. Eu troco o que pelo isto. Já no discurso indireto livre, conserva-se as interrogações, exclamações e as palavras dos personagens na mesma forma como teriam sido ditas. Embora o discurso livre
não apresente a reprodução exata das falas dos personagens, como no discurso direto, naquela mescla de vozes entre narrador e personagem, as interrogações, reticências, exclamações, os verbos no imperativo, eles serão mantidos. Por que o autor opta por escolher um desses tipos de discurso em determinado contexto? Tudo isso depende do tom que o autor pretende dar para a narrativa naquele determinado momento. No discurso direto, pode destacar-se mais a reprodução da expressão oral, apresentando o que o personagem está falando. No discurso indireto, o destaque é maior para a essência do enunciado. E no discurso indireto livre, a narrativa é mais fluente, mais elaborada, mais envolvente. Essa é a nossa quinta característica. Agora vamos verificar como fazer a transposição do discurso direto para o discurso indireto. No discurso direto do presente do indicativo, Ana disse: preciso de paz. Fazendo a transposição para o discurso indireto, o verbo que estava na primeira pessoa vai para a terceira pessoa do pretérito imperfeito. E também vai aparecer no discurso indireto a conjunção integrante que, como fica, Ana disse que precisava de paz. Observem que a primeira parte do narrador, Ana disse, permanece. Só sai os dois pontos, entra a conjunção integrante e o verbo que estava no presente, preciso, vai para o pretérito imperfeito. Precisava. Essa exclamação do discurso indireto você pode trocar por um ponto final. Aqui no discurso direto é uma pergunta. Ana me perguntou: você precisa de ajuda? Transpondo para o discurso indireto, Ana me perguntou se eu precisava de ajuda. Aqui é uma pergunta e você se refere a mim. O verbo é precisa. Se, conjunção integrante, que aparece no discurso indireto, e mudou o pronome porque sou eu que estou falando que ela me perguntou. O verbo precisa, no presente do indicativo, foi para o pretérito imperfeito, precisava. Quando eu tenho o discurso direto no pretérito perfeito, o que vai acontecer na transposição? Ele vai para o pretérito mais que perfeito. Ana afirmou: ontem iniciei meus estudos. Ontem é um advérbio. Transpondo para o discurso indireto, Ana afirmou que no dia anterior havia iniciado, ou você pode falar iniciara seus estudos. Tanto faz usar havia iniciado, que é o tempo composto do verbo, como o tempo simples, que é iniciara, quer dizer a mesma coisa. E observe que no discurso indireto aparece a conjunção integrante que. E eu mudo o advérbio por uma outra expressão, que é no dia anterior, para evitar confusão. No indireto, sou eu que estou dizendo o que ela disse, então eu troquei meus por seus. Se o discurso direto estiver no futuro do presente, Ana disse: daqui a 1 hora tudo estará acabado. Irá para o futuro do pretérito. Ana disse que dali a 1 hora tudo estaria acabado. O verbo no futuro do presente estará foi para o futuro do pretérito estaria.
surgiu a conjunção integrante que e eu troquei daqui por dali. No presente do subjuntivo, discurso indireto, Ana disse: eu quero que Ivo fique. Fazendo a transposição, irá para o pretérito imperfeito. Ana disse que queria que Ivo ficasse. O verbo fique passa para o pretérito imperfeito, ficasse. E surge também a conjunção integrante. Quero, o verbo fica queria. Se o discurso direto estiver no imperativo, eu ordenei-lhe, venha imediatamente. Ele irá para o pretérito imperfeito no discurso indireto. Eu ordenei-lhe que viesse imediatamente. Observem, venha, o verbo foi para o pretérito imperfeito, viesse. E também surge o que? A conjunção integrante, que. Observem aqui mais alguns exemplos. O verbo no modo imperativo, discurso indireto. Quando eu faço a transposição para o discurso indireto, ele vai para o modo subjuntivo. Estudem mais, aconselhou a professora. No indireto, a professora aconselhou que estudassem mais. Se a pergunta é direta, ela passa a ser indireta. Ana perguntou a Pedro: gosta de café? Na indireta, Ana perguntou a Pedro se ele gostava de café. Se os pronomes demonstrativos este, esta, isto, esse, essa e isso, no direto, quando eu faço a transposição para indireto, eu troco por aquele, aquela e aquilo. A menina confirmou: isso é verdade. No discurso indireto, a menina confirmou que aquilo era verdade. O advérbio de lugar aqui, no discurso direto, é trocado no indireto pelo advérbio de lugar ali. Aqui é bom, falou a garota. No discurso indireto, a garota falou que ali era bom. Resumindo, discurso direto tem os verbos dicende, que são aqueles verbos de dizer. Você coloca o verbo, 2 pontos, um travessão e depois travessão a fala do personagem. É uma característica do discurso direto. Se o discurso é indireto, a oração é subordinada substantivo objetiva direta com o pronome integrante que. Precisamos fazer adaptações, ajustes nos pronomes e verbos, como vocês puderam observar. E no discurso indireto, a fala é ambígua, dúbia. Temos um elo psicológico que nos impede de dizer se a fala é do narrador ou do personagem. A característica principal do discurso indireto livre é a ausência de marcadores linguísticos, como há no discurso direto e indireto.